Foram mais de 3 horas de entrevista ontem no Media Day do Botafogo e a gente tem pano para manga aqui. Aliás, Renato Paiva, rapaz, esse aí gosta de gastar a saliva. Se o time dele jogar tão bem quanto o treinador português fala, o torcedor do Botafogo vai levantar muitos canecos em 2025. Temos Bacari Diamanca, de 19 anos, chegando ao Botafogo, jogador de Guiné-Bissau. Uma surpresa para muitos. Vamos destrinchar esse jogador aqui. Claro, vamos repercutir as falas do treinador português, principalmente naquilo que toca o Igor Jesus, porque o que ele está projetando para o Igor Jesus é bem diferente do que o Arthur Jorge fez com camisa 9 em 2024. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago. Eu estou todos os dias aqui trazendo para você 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regata. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Botafogo, seguindo o canal do Manel em todas as redes. Portanto, larga o dedão no like, vem fazer parte dessa nossa família e também me ajude a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Para início de conversa nesse vídeo, o amistoso contra o Novo Horizontino acontece nesse sábado, 16h15, no estádio Newton Santos. A expectativa é de um time com mais volume ofensivo e jogadores pisando na área. Então vai ser muito legal esse reencontro da torcida do Botafogo, ainda que um amistoso. Eu já estou aqui na maior expectativa, já estou marcando de ir com os amigos para o bar para poder ver esse jogo. A gente que mora em São Paulo não tem a oportunidade de estar no Newton Santos, senão certamente nós estaríamos lá. Mas é isso, se você tiver de bobeira, tiver oportunidade, vá ao jogo, principalmente você, né, que mora aí na cidade do Rio de Janeiro. Já vão fazer quase 30 dias que o Botafogo não entra em campo e o torcedor fica naquela seca danada. A tendência é que seja um jogo um pouquinho amarrado, perna presa ainda. Por mais que esse time esteja treinando bastante, esse time não tem ritmo de jogo. E qualquer que seja o resultado do amistoso, é claro que a gente espera uma vitória pela superioridade técnica do Botafogo. Não nos esqueçamos, o Botafogo gastou 500 milhões de reais em contratações e também é o campeão brasileiro da América, contra o Novo Horizontino. Dá para a gente ganhar com uma relativa tranquilidade. Agora, muito mais importante do que o resultado, sem dúvida nenhuma, é a gente ver a forma como o time vai se apresentar. Jogadas de bola parada, em escanteios, faltas na lateral da área, faltas frontais, transição ofensiva, saber se o time está ali conseguindo concatenar as jogadas, jogar a bola nas costas da linha defensiva, projetando jogadores de velocidade. Fundamental saber se a recomposição defensiva do Renato Paiva, já nesse amistoso, vai impedir as principais ações ofensivas da equipe do Novo Horizontino. Ver se o Santi Rodrigues e o Savarino já conseguem tocar uma bola ali, dar uma tabelinha, um projetando o outro e tal, para a gente ver se já há algum entrosamento. Existem alguns pontos de performance que são muito mais importantes do que qualquer outro aspecto, como, por exemplo, o resultado da partida. Se o Botafogo entrar e perder de 2-0 do Novo Horizontino e ganhar do Palmeiras, ninguém vai estar nem aí para o resultado do amistoso. O que importa realmente é ganhar do Palmeiras lá no dia 30. Faltam 9 dias para essa partida no Allianz. Portanto, fiquem ligados aí na venda dos ingressos. Eu vou estar no Allianz com certeza. Vamos evoluir aqui, porque o Renato Paiva quer um time com múltiplos protagonistas. Disse que o coletivo é forte, é o que gera destaques individuais. E que não basta ter só um artilheiro ou um craque, todos precisam brilhar. Isso que o Renato Paiva falou foi exatamente o que aconteceu no Botafogo de 2024 do Arthur Jorge. Ele também acreditava muito nisso. Eu quero te lembrar que não era um time em 2024 como aquele Fluminense, campeão da Libertadores, onde era bola no Cano e o Cano marcou 50 gols na temporada, literalmente. Não foi isso que aconteceu no Botafogo.
O Arthur Jorge ele fez um time bastante solidário, onde muitos marcavam gols. Era difícil, muitas vezes, você ver o camisa 9 sendo o artilheiro do time, por exemplo. Não é o próprio Flamengo do Jorge Jesus, embora muitos marcassem gols, o Gabriel Barbosa tinha ali um protagonismo muito grande. Então é muito provável que nós tenhamos mais uma vez um time montado à feição de que os pontas, como por exemplo o Júnior Santos, que foi artilheiro da Libertadores da América, esses pontas possam sim pisar bastante na área e marcar muitos gols. A gente deve ter uma temporada de muitos gols e assistências dos dois pontas e do meia centralizado. E claro, o pulo do gato vai ser se o Igor Jesus conseguir fazer mais uma grande temporada, muito mais próximo daquilo que quando ele chegou no Botafogo do que como ele terminou a temporada, que houve um declínio na quantidade de gols que ele veio fazendo. Ele chegou melhor do que terminou a temporada. A gente espera que ele consiga evoluir ainda mais nessa temporada. Dentro desse contexto todo, o Renato Paiva ele quer os laterais como protagonistas. Alex Telles, Vitinho, Cuiabano, Marçal, Matheus Ponte, todos eles devem ter um papel ofensivo importante na temporada. O Paiva quer todos pisando dentro da área, finalizando e decidindo os jogos. Quem não se lembra da chegada do do Cuiabano, quantos gols o Cuiabano não participou? O próprio Matheus Ponte, muito criticado em 2024, fez gols importantes. Quase que ele salva o Botafogo na Copa do Brasil, se não fosse 1 centímetro e o Bandeirinha ali ter marcado um impedimento. O próprio Marçal sempre ajudou bastante na construção ofensiva, lá naquele time de 2023, principalmente. E o Igor Jesus vai ter um papel diferente de 2024. Em 2024, se você lembrar bem, o Igor Jesus saía muito da área. O próprio Tiquinho Soares era um jogador que saía demais da área e o pessoal ficava até na bronca. Pô, o papel do camisa 9 não é armar jogo. O Tiquinho muitas vezes parecia mais um ponta de lança, um camisa 10 do que qualquer outra coisa. E eu particularmente, sempre critiquei muito isso. Eu acho que o papel do centroavante é estar na área para finalizar. Quantas vezes eu já não vi o Tiquinho construindo jogada e o Botafogo chegava no terço final e não conseguia ter alguém ali para poder botar aquela bola para dentro. O papel do centroavante é estar ali. E exatamente nesse sentido que o Renato Paiva sinaliza que ele quer que jogue o nosso camisa 9, o Igor Jesus. Ele quer que ele atue como um verdadeiro camisa 9, um centralizado, um atacante centralizado, aquele cara onde toda jogada vai ser construída para a bola poder chegar nele. A jogada tem que terminar nele, no camisa 9, empurrando a bola. Parece óbvio falar isso, mas em 2024 não era assim que o Botafogo tinha sido montado pelo Arthur. Bom, futebol não se ganha só de uma única maneira. Quem não lembra do Mourinho com o ônibus estacionado debaixo das traves, né, com a Internacional de Milão, ganhando uma Champions League. Futebol se ganha de diversas formas. O Arthur Jorge não estava errado de construir o time da forma como construiu, até que foi campeão brasileiro da Libertadores. Só que o Arthur Paiva já começa a botar suas manguinhas de fora. Lembra que eu te falei? Lá em 2023, todo mundo quis ficar replicando o futebol do Luiz Castro. Eu mesmo defendia isso na época. Deu tudo errado. Não adianta, cara. Futebol não é replicável. O futebol é uma coisa tão complexa. 11 jogadores, mais banco de reservas, 11 funções diferentes dentro de campo, é uma análise combinatória infinita de possibilidades dentro de campo. Você não vai conseguir ter um cara replicando aquilo, mesmo o treinador já não consegue replicar durante muito tempo. Quanto mais chegar outro com outras ideias, outra trajetória, por mais próximas que sejam essas ideias, não tem jeito. É um efeito borboleta. Um fio que você tira da reta já era, irmão. Desencadeia toda uma situação. Então, é claro que o Renato Paiva vai trazer a impressão dele para esse time. E a primeira delas que nós conseguimos ver com maior clareza é na função que o Igor Jesus vai desempenhar dentro de campo. Ele vai ser uma peça-chave nesse time. Então, vamos ver como é que isso vai desenrolar. O Santiago Rodrigues é outro jogador que desperta também bastante curiosidade. Todo mundo sabe que ele é bom de bola. Acho uma maldade querer compará-lo com o Almada, tá? Já digo logo de cara, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Da mesma forma que é uma maldade comparar o Arthur com o Luiz Henrique. Gente, não vai rolar.
não é o Luiz Henrique. Você pode vir com aquele tom mais crítico, então o Botafogo se enfraqueceu. Cara, se você quiser ficar preso nessa, você fica, beleza? Fato é, são jogadores diferentes, de níveis técnicos diferentes. Eu não tenho a expectativa de que o Santi Rodrigues vá performar tecnicamente no mesmo nível do Almada. E nem acho que ele precisa para conseguir ser um grande jogador no futebol brasileiro. Se ele, por acaso, nos surpreender, cara, eu vou ficar feliz da vida. O Arthur é a mesma coisa. Eu não espero que o Arthur, cara, jogue na mesma qualidade que o Luiz Henrique, mas se ele conseguir chegar perto, já vai ser uma grata surpresa. Fato é que o Santiago Rodrigues vai ganhar um protagonismo muito grande nesse time. Claro que vai depender do seu desempenho. O treinador Renato Paiva quer potencializar esses atletas técnica e taticamente, para que todos ganhem seu espaço no time. Agora, uma coisa que não muda no Botafogo, e é muito legal que isso não mude, é que todos esses jogadores bons de bola, eles precisam de um verdadeiro líder, de um verdadeiro capitão dentro de campo. E o Marlon Freitas, irmão, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Ele tá lá. Vai incendiar o nosso vestiário, vai começar o show dos bastidores após os jogos. Ele tá lá, irmão. E ele já começou a dar sinais de que em 2025 ele não vai deixar a peteca cair, que ele vai ser esse líder para o Botafogo. As declarações que o Marlon Freitas deu esses dias aí reforçaram o espírito de liderança que ele tem. Ele destacou o compromisso com a temporada, força coletiva, a responsabilidade de manter o Botafogo no topo. Ele disse que aquela frase, né, ele vem dizendo que aquela frase, o topo é o nosso lugar, que é uma frase que vem na faixa que a torcida leva a campo, o topo é o nosso lugar. Virou combustível interno do Botafogo. E esse combustível interno, ele foi essa semana muito alimentado pela imprensa argentina. Porque ela disse sobre o Botafogo ser o brasileiro mais fraco na Libertadores. Cara, e essas declarações foram rebatidas pelo Renato Paiva, obviamente, né? É só mais um motivo para provar o contrário dentro de campo. Assim, eu acho que a imprensa argentina perdeu a linha completamente. Se ela quiser considerar que o Botafogo se enfraqueceu em relação a 2024 por ter perdido o seu principal comandante, né, o treinador, Arthur Jorge, algo que fugiu do controle do John Textor. Ele não queria ter perdido o treinador, mas ele perdeu. Botafogo perdeu o Rei da América. Qualquer time ia sentir muito isso. Qualquer time ia sentir muito isso. O Botafogo perdeu o Thiago Almada, o seu, craque, mano, junto com o Luiz Henrique. Então, se ela quisesse seguir por essa linha de crítica, tá tudo bem. A própria imprensa brasileira faz isso com alguma justiça. Porque a janela abriu, a janela fechou, e nós não vimos o Botafogo trazer 3 nomes, seja para o banco de reservas. Talvez a distância entre quem saiu para quem foi contratado, a menor distância seja justamente para o banco de reservas. Eu não acho que o Renato Paiva esteja tão atrás do Arthur Jorge assim. Sinceramente, não acho. Mas cada um com seu cada um. Agora, sim, Arthur está muito atrás do Luiz Henrique. E sim, Santi Rodrigues, na minha visão, também é muito atrás do Almada. Claro que eu acho que a distância entre o Santi e o Almada é menor do que a distância entre o Luiz Henrique e Arthur. Então, se eles quisessem ter ido por esse caminho, beleza. Agora, dizer que é o mais fraco dos brasileiros, pô, pera lá. Esse Botafogo é mais fraco que o Bahia? Não creio. Desculpa o Internacional, que fez um bom estadual aí, venceu, impediu o octa do Grêmio, mas esse Botafogo é pior do que o Internacional? Não creio. Mas, beleza. Vamos falar sobre o Bacari Diamanca, atacante de Beneguiçal, famoso quem? A gente não conhece, não tem muitas informações. Sabemos que é um jovem de 19 anos, africano, de Guiné-Bissau. Mas o que eu acho legal nessa notícia, de destacar para o torcedor do Botafogo, é o seguinte. Lembra que eu te trouxe a notícia aqui recentemente, saiu tudo quanto é que é lugar, né? De que o Botafogo fechou uma parceria com União de Leiria, lá em Portugal? Ah, Manel, mas o Bacari Diamanca não vem do União de Leiria. Ele tá vindo do Rio Ave.
Porém, ele fez a base dele, ele sai da África e chega em Portugal pela base do União de Leiria. Tem inteligência de mercado, galera. Isso é o Botafogo acessando a base de dados, a base de relacionamentos, de networking do União de Leiria. Quem é que você tem aí para trazer para cá? Ó, tem um menino aqui que é bom, acho que pode vingar aí. A gente acabou emprestando, negociando, ele está lá no Rio Ave, mas pô, a gente conhece o empresário, a gente conhece os empresários do Rio Ave, os dirigentes do Rio Ave. Seria um ganha-ganha. O Botafogo leva alguém com talento e o Rio Ave ganha a oportunidade de desenvolvê-lo num centro ainda mais competitivo do que Portugal, porque talvez no Rio Ave, nesse momento, ele não vá ter também tantas oportunidades. É bem provável que ele não tenha oportunidade no time principal do Botafogo, pelo menos não no primeiro momento. Mas essas parcerias são muito estratégicas, porque elas permitem esse tipo de situação, entendeu? Então, muito legal o Botafogo ter trazido Bacary Diamanca, que vai lembrar o Jamanta, né? Jamanta não morreu. Quem se lembra da novela da Globo aí, aquela coisa toda. Se esse moleque começar a fazer sucesso aqui no Brasil, você não tem a menor dúvida que o pessoal vai brincar muito com o lance do Jamanta não morreu e tal. Vai passar um períodozinho sem fazer gol, Jamanta não morreu, voltou a marcar gol e tal, aquela coisa toda, enfim. Tomara que dê certo. O Brasil tem um histórico muito pequeno com jogadores africanos, não tem essa tradição. E a gente sabe que a África é um repositório de talentos absurdo. A gente tem a Europa inteira se alimentando do talento africano há 50 anos, pelo menos, né? Então, sem dúvida nenhuma, a hora que o futebol sul-americano descobrir que tem jogador bom na Argentina, mas não somente, no Chile, na Colômbia, enfim, que do outro lado do oceano ali tem muito jogador bom e que eles podem vir para cá, porque nossos clubes são muito mais ricos do que os clubes de Guiné-Bissau, de Serra Leoa, de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. A gente traz essa galera toda para cá, entendeu? Então tem que aproveitar isso aí mesmo. Eu posso voltar a qualquer notícia com mais um conteúdo para vocês. Um grande abraço para vocês que ficam. E fui.